Muita gente me pergunta por que eu escolhi trabalhar com vendas. Bom, em primeiro lugar, eu nasci numa família muito simples e eu queria ter sucesso, eu queria ter dinheiro e eu fiquei pensando naquela época, né? Puxa, o que eu posso fazer para poder ter sucesso mais rápido? E aí vieram várias ideias. Primeiro, qual curso eu devo tentar fazer, qual faculdade eu deveria fazer e quanto tempo isso levaria para me dar retorno. Então, uma das ideias foi, puxa, eu quero fazer direito, mas, primeiro, sem base, não tive escolas muito fortes para poder ter um preparo para passar numa faculdade federal, por exemplo, então tinha que ser uma faculdade particular, e numa faculdade particular você tem dinheiro quando você nasce numa família que é mais simples. Então a primeira coisa que eu pensei, eu preciso vender algo que tenha valor agregado. E aí eu fui pensar em algumas profissões que eu poderia ter. O lado comercial eu desenvolvi quando eu era adolescente ainda, na época era assim, com 14 anos, 15 anos, a gente ia lá para o Paraguai, eu buscava videogame e vendia, por exemplo, era uma das formas de fazer dinheiro. Nesse tempo comecei a desenvolver o lado comercial, mas é claro que isso não daria certo e não daria lucro. Então qual foi a ideia? Fazer algo que comissionasse mais. E aí eu pensei, talvez valha a pena ir vender imóveis. Para muita gente deu muito certo vender imóvel e o pessoal conseguiu fazer um belo patrimônio como corretor. Eu particularmente, quando eu fui conhecer a profissão, eu vi que tinha argumentos que você não conseguia rebater nem melhorar. Por exemplo, não gostei do tamanho desse quarto do apartamento. Não tinha como demolir o quarto e fazer um quarto novo. Então eu vi, puxa, não dá para rebater isso. Eu teria que achar um outro imóvel para esse cliente comprar. Isso iria me dar muito trabalho e eu entendo que existiam profissões que poderiam dar mais retorno. Pensei também, puxa, mercado financeiro, não tinha preparo para isso. Mas tinha o consórcio, que naquela época não era tão difundido como é hoje, não era regulamentado por uma lei. Hoje nós temos a Lei 11.795 de 2008, mas naquela época não tinha nada disso. E aí, o que eu fui fazer? Aprender um pouco mais sobre o consórcio e notei que era uma excelente solução financeira, porque é uma modalidade que você compra a prazo, mas não paga juros. Uma modalidade, ainda mais num país como o nosso, sempre tivemos juros muito altos, ele proporcionava ao cliente a chance de comprar pagando pouco, pagando só uma taxa de administração. E aí eu fui me especializar em consórcio. A primeira coisa que eu fui fazer foi estudar sobre todo o sistema, ao mesmo tempo, claro, já fui trabalhando com isso. Fui aprendendo, fui desenvolvendo cada vez mais, resolvi aprimorar minha vestimenta, minha forma de falar e com o consórcio eu consegui fazer a minha faculdade de Direito, depois especialização em Direito Imobiliário. E a carreira começou a evoluir. Me apaixonei por vendas e hoje o que eu sou? Um solucionador de problemas. Estou como diretor nacional da Demicon, mas eu sou vendedor. O que corre no meu sangue mesmo é sangue de vendedor. Não consigo ficar nem um dia sem atender um cliente. A diferença é que hoje eu não atendo para mim os clientes, eu atendo muito mais para as equipes, para as lojas. Mas é fantástica a profissão, principalmente quando você se torna um consultor que sabe o que diz, que estuda muito o produto e que aplica soluções pertinentes no caso a caso de cada cliente. Um dos segredos do sucesso como profissional de vendas é você primeiro entender o cliente, fazer um diagnóstico perfeito daquilo que ele precisa. Eu gosto sempre de anotar isso no meu CRM ou pelo menos num bloco de notas para que eu consiga aplicar o remédio perfeito a cada caso. Consequentemente, os clientes obtêm sucesso nos projetos que eu realizo, compram mais e indicam mais, e isso faz com que a empresa venha a crescer. Hoje, na Demicon, nós não temos vendedores, nós temos consultores, pessoas de fato preocupadas em solucionar o problema do cliente. Ah, mas e o comissionamento e o dinheiro? O dinheiro é uma consequência pela solução, ele acaba vindo naturalmente. Não temos uma empresa focada, um vendedor, um consultor focado no comissionamento só, e sim em fazer com que o cliente se sinta satisfeito e que o problema do cliente seja automaticamente resolvido. Tem muita gente que fala, puxa, e o consórcio de fato é bom? É uma solução? Puxa, em primeiro lugar, qualquer produto que propicie a compra de um sonho, de um projeto, sem você pagar juros, já é fantástico. Tem muita gente que fala, mas e pode demorar para contemplar? Você não tem ideia o quanto você ganha se você não é contemplado num consórcio. Por exemplo, o crédito do seu consórcio, todos os anos ele atualiza, e atualiza normalmente por um índice maior do que a inflação. No caso do consórcio de imóveis, a Demicon utiliza o INCC, que historicamente tem sido maior do que a inflação. Ou seja, você que espera para contemplar, não contempla tão rápido, você vai ter o seu crédito majorado praticamente INCC sobre INCC. Todos os meses
de janeiro, todo o mês de janeiro de cada ano. Isso é fantástico para aumentar o valor da tua carta de crédito. Muitas vezes o valor da tua carta de crédito aumenta mais do que você paga no ano em parcelas. Isso é outro raciocínio fantástico também. E é claro que como você vai sacar essa carta de crédito em dinheiro para comprar o imóvel, ou seja, o imóvel que você vai adquirir, quem está vendendo para você o imóvel vai receber em cash, você consegue brigar por preço, você consegue obter desconto na compra desse imóvel. Porque comumente as pessoas quando compram um imóvel querem oferecer carro, um outro imóvel e você vai pagar tudo em dinheiro. Portanto, é uma ferramenta fantástica para você formar patrimônio. E claro que dentro do consórcio você vai ter várias possibilidades, como contemplar um consórcio e vender com lucro, como comprar um imóvel e locar esse imóvel, como sair do seu aluguel e morar na sua casa e o melhor, pagar isso em um curto período, não em 420 meses como alguns financiamentos imobiliários. Portanto, a solução está aí para tudo que você queira adquirir. Na Admicom nós costumamos dizer que a cada 10 projetos que você pensa em ter, que envolvam capital, 9 nós resolvemos. Se você pensar hoje, imóvel, apartamento, reforma, quitar financiamento, tudo isso você pode fazer com consórcio de imóveis. Se você pensar em adquirir um carro, adquirir uma moto, um barco, até aeronave, você pode fazer também com o consórcio Admicom. Se você pensa na festa de 15 anos da sua filha, no intercâmbio dos seus filhos, em um tratamento qualquer de saúde, como serviço, qualquer serviço, você pode fazer também com o consórcio Admicom. E eu vou até mais longe, o consórcio Admicom hoje ele pode gerar vidas. Você pode fazer um procedimento de fertilização in vitro usando um crédito de consórcio de serviços Admicom. Então olha como tem uma enorme possibilidade de você utilizar esse produto que não cobra juros, é uma compra programada e inteligente que todo mundo deveria fazer. Fica a dica então para vocês saberem um pouquinho mais sobre vendas e também conhecer um pouquinho mais de consórcio. Bom, hoje eu comecei a contar a minha história e deu para entender por que eu me tornei um diretor da companhia. Eu sou apaixonado pela empresa, apaixonado pelo produto, apaixonado pelas pessoas, tanto as que trabalham com a gente quanto pelos nossos clientes. Portanto, se você tem a mesma visão que eu, vem para essa empresa que você vai ser muito feliz e a tua carreira vai ser fantástica. Se inscreve no canal, deixe seu joinha e não se esqueça que aqui no canal tem muita coisa boa, toda semana a gente está postando.